Beleza, gente? Estamos de volta aqui. Vamos falar agora sobre Alexandre Matos, mais especificamente sobre a avaliação dele do elenco do Santos. Ele teve hoje o seu primeiro contato com os jogadores, esteve no CT Pelé à tarde. Os jogadores do Santos, depois de folgarem na segunda e na terça-feira, voltaram, a treinar hoje, se reapresentaram hoje à tarde lá no CT Pelé, e antes do treino eles tiveram uma conversa com o novo executivo de futebol do Santos, na presença do presidente Marcelo Teixeira, do vice-presidente Fernando Bonavide, enfim, de toda a cúpula da direção do Santos. Ele foi apresentado aos jogadores e conversou com os jogadores, evidentemente. Essa conversa aconteceu no anfiteatro lá do CT Rei Pelé, na parte interna do CT Rei Pelé. E, claro, evidentemente, ele tem conversado, ele chegou na terça-feira ao clube, tem conversado com os dirigentes santistas, com o presidente Marcelo Teixeira, e eu hoje conversei com algumas pessoas que já me passaram o que pensa Alexandre Matos do elenco do Santos, quais as necessidades que ele entende que esse elenco tem, quais as principais carências, e eu vou dizer aqui a vocês que eu fiquei surpreso, fiquei mesmo, surpreso com o que me disseram hoje. Porque o Alexandre Matos ele é conhecido como aquele cara que gosta de trabalhar com grandes orçamentos e gosta de contratar. Se as pessoas que conversaram comigo hoje realmente estiverem certas, e se o Alexandre Matos disse a elas exatamente a verdade, não esperem um pacote de contratações, não. O Alexandre Matos entende que o elenco do Santos já é competitivo, que o principal problema do Santos não são as carências pontuais, ele entende que tem carências e coincide muito com o que a gente já tem dito aqui, que é lateral direita e zagueiro, especialmente lateral direito e zagueiro. Mas, no geral, ele entende que o elenco do Santos é um elenco já competitivo, que tem potencial para se transformar numa equipe que vai brigar por objetivos grandes nesta temporada ainda. Ele acredita que esse elenco é capaz de brigar, por exemplo, por vaga em Libertadores. Ele acredita que há tempo para isso. Enfim, ele trouxe aí uma mensagem de otimismo, ele falou isso, inclusive, aos jogadores hoje, nesta reunião que aconteceu lá no CT Pelé, e disse que não está muito preocupado e não tem muito pressa em contratar jogadores e que serão contratados jogadores de forma bem pontual. Em nenhum momento ele disse ao presidente Marcelo: precisamos contratar tal jogador ou contratar um jogador para essa posição urgentemente. Não. O que ele disse, conversei com uma pessoa que participou das reuniões com a diretoria do Santos, e o que ele disse ao presidente Marcelo Teixeira e à sua diretoria é que ele quer ter calma, que não há pressa, não há necessidade de pressa, que o Santos tem hoje um elenco e um time que é capaz já de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Ele quer dar esse respaldo aos jogadores que estão aí, e a primeira preocupação dele, e isso é uma promessa que ele já fez logo quando foi contratado, naquela reunião de domingo, quando ele fez a primeira reunião direta, pessoalmente com o filho do presidente Marcelo Teixeira, porque foi o filho do presidente Marcelo Teixeira que fechou a negociação, claro, com a autonomia dada pelo pai, com os números apresentados pelo pai. Ele conversou com o Alexandre Matos no domingo, e desde domingo o Alexandre Matos assumiu um compromisso de enxugar o elenco do Santos. Então a principal iniciativa e prioridade neste momento, de acordo com o próprio Alexandre Matos, é enxugar o elenco do Santos. Que as contratações serão feitas, mas serão feitas com calma, sem pressa e de maneira pontual. Lembrando que a janela de transferências, nós estamos numa janela que abriu agora na segunda-feira, se encerra na próxima semana, se eu não me engano, dia 10, tá? Mas essa é uma janela de exceção em razão do Mundial de Clubes. A janela principal, ainda tem uma janela principal que vai abrir em julho, de julho a agosto, tá bom? De julho a agosto. O fato é que a janela que estamos agora é uma janela de exceção, curta, que vai até a semana que vem, mas depois, se o Santos não contratar jogadores agora, pode contratar no meio do ano, em julho, entre julho
e agosto. Então ele não tem pressa para contratar jogadores. Ele vai contratar, ele quer contratar, ele está mais preocupado em formar essa nova equipe de scout. O Santos hoje não tem uma equipe de scout. Praticamente a equipe de scout do Santos foi totalmente diluída, né? Hoje saiu mais um funcionário do Santos, o Guilherme Souza, gerente de futebol, que tinha, né, que tinha caído nas graças do presidente Marcelo Teixeira com a saída do Pedro Martins. Ele ocupou ali essa função de gerenciar o departamento de futebol do Santos sozinho antes da chegada do Alexandre Matos, e caiu nas graças do presidente. O presidente gostou, mas aí o Alexandre Matos, em conversas com a diretoria, explicou que ele gostaria de ter uma outra pessoa ali junto com ele, e essa outra pessoa será o Gustavo Ferreira, que já é funcionário do Santos, mas já trabalhou com o Alexandre Matos no Atlético Paranaense. Os dois são bastante afinados e trabalharam juntos no Furacão entre 2022 e 2023. Foi a época em que o Alexandre Matos esteve no Atlético Paranaense, nesses 2 anos, 2022 e 2023. Ele trabalhou junto com o Gustavo Ferreira, que é gerente, neste momento ele é gerente da base do Santos, mas a tendência é que ele seja promovido a braço direito do Alexandre Matos e seja o gerente de futebol. O Alexandre é o executivo e ele pode ser o gerente de futebol, ocupando a vaga do Guilherme Souza, que já saiu. E aí o Santos vai contratar outro gerente para a base. Essa é a tendência nesse momento, mas não há nada ainda oficial. Por enquanto, o Gustavo Ferreira continua como gerente da base aí, e acumulando essa função de braço direito do Alexandre Matos. A prioridade, então, dele é formar primeiro uma equipe de scout, uma nova equipe de scout, mais moderna, mais qualificada, na visão do Alexandre Matos, e depois, com mais calma, correr atrás das contratações que ele considera prioritárias. Isso quer dizer que o Santos só vai contratar em julho? Não, o Santos pode contratar agora, mas não há uma pressa, de acordo com o que me disseram, não há uma pressa do Alexandre Matos. Ele já está de olho no mercado, já está fazendo ali seus contatos, mas não é nenhuma necessidade, a visão dele, né? Não há nenhuma necessidade urgente de o Santos contratar, por exemplo, um lateral direito, que ele acha que é a maior carência, porque ele entende que o Escobar tem que jogar na posição dele, mas por enquanto dá para seguir do jeito que está. Zagueiro também, o Santos tem aí o Luan Pérez, tem o Zé Ivaldo, tem o João Basso, que até fez bons jogos, né, nas últimas 2 partidas, tem o Gil, que deve ficar pelo menos até o meio do ano, o Gil deve continuar. Então ele entende que não há tanta pressa, não há necessidade de ter tanta pressa para fazer contratações, ele quer errar o menos possível. Isso me surpreende porque vai totalmente contra, né, a fama que o Alexandre Matos criou no mercado. Ele criou uma fama de cara que parece que tem, né, loucura por contratação, contrata aí 20, 30 jogadores quando chega no clube, com orçamento alto, ele gosta de fazer grandes investimentos, mas diante aí da situação do Santos, diante da avaliação dele do atual elenco do Santos, ele entende que não há necessidade neste momento e ele pediu para terem calma. O Alexandre Matos, inclusive, não foi anunciado de forma oficial pelo Santos, está aí com a documentação rolando no departamento jurídico, essas coisas demoram um pouquinho mesmo, só depois que tudo estiver já assinado, os contratos definidos, ele vai ser anunciado de forma oficial pelo Santos e a apresentação dele deve acontecer somente na semana que vem. Isso foi um pedido dele mesmo, para que ele possa conhecer mais o clube, ter mais informações do clube, dos jogadores, antes de bater um papo com a imprensa. Por isso que a apresentação dele vai acontecer somente na semana que vem. Agora, gente, para a gente emendar esse assunto aqui, eu vou mostrar aqui uma lista de jogadores que vocês toda hora perguntam aqui. Wagner, e esse jogador e aquele? E aí eu vou trazer o que eu tenho de informação sobre cada um desses jogadores, tá bom? Deixa eu colocar a lista aqui, ó. Eu selecionei aqui, gente, isso aqui é uma seleção minha, tá? Jogadores que vocês perguntam toda hora e que estão sendo especulados aí em outros canais, nas redes sociais,
grupos de WhatsApp, todo mundo pergunta, todo mundo fala, porque alguém em algum momento soltou alguma possibilidade de interesse do Santos, e aí o pessoal pergunta, por isso que eu selecionei esses jogadores. Wilson Manafá, lateral direito português de 30 anos, que está no futebol chinês, né, no SH Shenhua. Tem também o Gaston Martineira, me perguntam muito do Gaston Martineira, toda hora me perguntam desse lateral uruguaio, de 25 anos, do Racing. Tem o Mike, lateral direito brasileiro, tem 32 anos, está no Palmeiras. O Mike, eu até uma vez citei aqui numa live, num conteúdo meu, disse que o Santos poderia ir atrás, né? Não é que o Santos foi atrás, eu sugeri, porque era um jogador que não era muito aproveitado no Palmeiras e que tem contrato aí para terminar com o Palmeiras, termina agora no final deste ano o contrato do Mike com o Palmeiras. Mas muita gente hoje pergunta, e o Mike? Vai chegar o Mike? O Santos tem interesse no Mike? Alguém disse? Enfim, né? Tá rolando o nome do Mike aí também. O Adrielson, que é zagueiro brasileiro, desde a semana passada também me perguntam sobre o Adrielson, que é um zagueiro de 27 anos que está no Lyon da França, jogador que brilhou pelo Botafogo, foi campeão pelo Botafogo. O Ilharão, essa é uma novela que rola desde o começo do ano, né? Volante William Arão, que estava no Panathinaikos, está terminando seu contrato lá, já está livre, né? Já se desvinculou do Panathinaikos. Tem o Juan Nardoni, que é aquele volante que também joga de lateral direito, muito bom jogador, inclusive. O Santos teve, em algum momento, muito interesse por ele, sim, é jogador do Racing, da Argentina. Tem também agora esse jogador norte-americano, o Matko Miejevic, né? Que é norte-americano de descendência argentina, tem 24 anos e joga no Huracan da Argentina, que também, nos últimos dias, passou a ser muito especulado, né? Como um jogador que poderia estar na mira do Santos. E tem o espanhol também, que também alguns colegas surgiram, o nome dele aí surgiu em alguns grupos de WhatsApp, alguns colegas noticiaram aí, não lembro exatamente quem foi, que é um atacante espanhol de 27 anos que fez toda a carreira dele lá no futebol espanhol, ele é jogador do Espanhol, o contrato dele termina em junho. Talvez seja por isso que o nome dele esteja aí sendo bastante especulado, porque ele está aí com um contrato praticamente finalizado, mas é um jogador que tem mercado, né? Jogou sempre no futebol espanhol, tem 27 anos, certamente tem outras propostas lá dentro do futebol espanhol, mas é um jogador que tem aí um perfil que o Santos poderia, né, se interessar, porque o Santos não quer gastar dinheiro, o Santos quer hoje contratar jogadores sem ter que fazer grandes investimentos, então os jogadores que estão com o contrato para terminar são aqueles jogadores que o Santos mais tem condição de fazer negócio, né, de contratar. Agora eu vou dizer, esses são os nomes que eu selecionei, e agora eu vou dizer para vocês o que eu tenho de informação, sem desmerecer a informação de qualquer colega, de qualquer pessoa. Eu vou dizer o que eu tenho, se é certo, se não é certo, mas é o que eu tenho, tá bom? É somente o que eu apuro é que eu posso falar aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que realmente pode ter, certo? Porque a grande maioria desses jogadores aí, pelo que eu tenho de informação, não há nenhum interesse do Santos. Nenhum interesse. Ou porque o Santos não tem condição de contratar, ou porque não há interesse mesmo. Tá? Wilson Manafá, Gaston Martirena, o Mike. O Mike é uma informação nova, né? Assim, eu não... talvez agora com a chegada do Alexandre Matos, que tem aí uma boa relação com o Palmeiras, já trabalhou com o Palmeiras, conhece o Mike, talvez com ele possa surgir algum interesse. Mas até a semana passada não havia interesse nenhum no Mike. Antes do Alexandre Matos não havia interesse nenhum no Mike, tá? Adrielson também não tem informação de interesse do Santos no Adrielson. O William Arão, vocês sabem, eu fui o primeiro a trazer para vocês aqui o interesse do Santos na contratação do William Arão. Interesse não, houve uma negociação no começo deste ano. O Santos, por muito pouco, mas muito pouco, não contratou o William Arão. Foi questão aí de detalhes. E aí ficaram para voltar a conversar agora no meio do ano, e esse assunto já estava sendo tratado, né, pelo Pedro Martins.
era um jogador que estava muito próximo mesmo de acertar com o Santos agora, para o meio do ano. Quase veio no começo do ano e estava próximo para vir agora. Mas, pelo que me disseram, ele não enche os olhos, não encanta o Alexandre Matos, e ele hoje tem bem menos chances de vir do que antes. Eu acho que as chances, se eram de 90%, caíram para 30%. Juan Nardoni não tem interesse, o Santos não tem dinheiro para contratar jogador desse tipo neste momento. O norte-americano também não tem informação absolutamente nenhuma, e nem do Ravi Puado. Então, talvez desses nomes possa vingar aí um Mike pela relação do Alexandre Matos com o jogador do Palmeiras, e com o Ilharão, que é um jogador que o Santos vem negociando esse tempo todo. Diminuiu o interesse agora por questão aí de falta de vontade de contratar do Alexandre Matos o Ilharão. Parece que é um jogador que não desperta muito o interesse dele. Isso, então, esfriou. É o que eu tenho para passar para vocês em relação a esses nomes que vêm sendo especulados aí. Eu tenho dito já para vocês, né? Desde que me perguntam, eu tenho falado, gente, eu não tenho informação nenhuma de que esses jogadores estão negociando com o Santos. Tento, busco, procuro, não consegui confirmar nenhuma negociação em andamento com qualquer um desses jogadores.